O tema deste vídeo é: a religião ainda não alcançou o tabernáculo espiritual. Vivem na ineficiência do antigo tabernáculo. Para esta mensagem, vamos ler Hebreus capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 10. Veja que entendimento tremendo é esse, que mostra onde estão os religiosos, onde os líderes religiosos estão agarrados, estão apegados para ensinar. Em pleno século XXI, depois de quase 2000 anos, ainda estão agarrados ao antigo tabernáculo, ao templo que foi derrubado, ao templo que foi destruído no ano 70 DC, quando Jesus de Nazaré voltou como juiz e julgou os israelitas dentro dos muros de Jerusalém. Quando o templo foi derrubado, foi aniquilado até os alicerces, o que sobrou foi o Muro das Lamentações. E a religião está por aí, pregando, ensinando isso, praticando obras que eram praticadas naqueles dias, naquele templo, oferecendo dízimos, forma de alimentos, ofertas para a manutenção daquele templo, votos, sacrifícios, obras mortas, purificações com água. Então a religião nos dias de hoje está procurando se justificar para o Criador fazendo essas obras, mas essas obras são arcaicas e mortas. Essas obras eram feitas e já era ineficiente e inútil naqueles dias. Se naqueles dias, antes do juízo do ano 70, essas obras eram inúteis, imagine depois do ano 70 DC, quando Deus julgou, quando ocorreu o dia do Senhor dentro de Jerusalém. Veja, Hebreus 9, do 6 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, este tabernáculo, antes do ano 70, ele estava de pé. Nesse daqui eram oferecidos sacrifícios. Nesse daqui era levado lá via a casa do tesouro para receber os dízimos em forma de alimentos, que era colhido uma vez por ano, o qual esses dízimos foram dados como herança, lá em Números 18, para os da tribo de Levi, para o sacerdócio do templo, para a manutenção. As ofertas, o imposto que era pago, que era levado ao templo, era para a manutenção desse templo que estava de pé. O segundo ainda não tinha se manifestado. Enquanto esse primeiro terreno tivesse erguido, o segundo não poderia ter sido instalado. Então, para um religioso, para um que frequenta, que busca Deus em templo, o entendimento que nós podemos ter é o quê? Para eles, para a teologia, para esses que ensinam que tem que buscar Deus em templo, o templo espiritual ainda não se manifestou. Olha que coisa terrível, que coisa grave isso daí. Eles estão vivendo, quando eles vão em um templo, seja 2 por 2, 1 por 1, seja o tamanho que for, eles estão vivendo como naqueles dias. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então vamos fazer a leitura, continuar aqui até o versículo 10, para que você venha entender que a religião está 100% plena no primeiro tabernáculo ainda, que já foi destruído, que não existe mais. 9. Isso é uma parábola para as épocas presentes, naquela época, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes
para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Olha, então eles faziam sacrifício, votos, mas naqueles dias já eram ineficazes, não purificava a consciência de ninguém. 10. Pois não passam de ordenanças da carne, de doutrinas de homens. Jesus nos seus dias falou, baseados somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. A religião não alcançou o tempo oportuno da reforma. Nenhum religioso, ele pode ser o maior doutor em teologia do universo, ele pode ter o maior número de diplomas, de anéis, de doutorado, de mestrado, enquanto ele fala que tem que buscar Deus em um templo, enquanto ele fala que o templo de Deus está no Brás, está no Vaticano, está na Celso Garcia do outro lado, eles ainda não chegaram ao tempo oportuno da reforma. A religião não passou pela reforma ainda. Está aquela casa bem velhinha, bem arcaica, aquele mausoléu, está tudo lá, as paredes caindo, reboco, pintura feia, o gramado, aqueles colonião de 10 metros de altura, cheio de rato, cheio de dengue, cheio de muriçoca, tá desse jeito. Então o local que esses religiosos que buscam Deus e templo está dessa forma, uma casa velha, uma casa antiga, uma casa sem reforma, porque eles estão buscando, eles estão praticando obras no tabernáculo antigo, no tabernáculo terreno. No tabernáculo terreno. Olha, versículo 8, vou ler de novo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então você que é um religioso, você que chegou até esse momento aqui desse vídeo, você está ouvindo isso, pegue esses versículos e cole na porta da sua geladeira, na porta do seu quarto, na porta do seu carro, dentro do seu capacete de moto, e de vez em quando você vai lendo. Quando você estiver caminhando para buscar Deus no templo, você fala, peraí, esse tabernáculo, ele estava erguido até o tempo da reforma. Mas a reforma aconteceu quando? No ano 70 DC, quando aquele templo, quando aquele tabernáculo ruiu, findou, foi aniquilado. Não sobrou nem os alicerces, nem os baldrames, nem as vigas ali de baldramica, não sobrou nada. Aí, o que veio foi isso daqui. Quando nós, eu que falo sempre aqui, eu uso sempre, isso deve ser pregado, se você quer pregar o evangelho, sã doutrina, porque você quer pregar o evangelho eterno, esse evangelho eterno que nem Paulo alcançou, ele foi anunciado quando o juízo chegou no ano 70. João disse que chegou o evangelho eterno. E foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual. O tabernáculo de Deus que está nos homens, está no espírito dos seres humanos. A religião não alcançou isso. Está por aí naquele velho. Estão lá reformando. E chama os obreirinhos, chama as pessoinhas, vem aqui ajudar, vamos lavar, caiu um reboquinho ali, vamos dar uma remendadinha, caiu ali, e eles ficam só, venha, só os cofres. Eles não têm o mínimo de interesse que você saiba que a reforma já aconteceu. Eles não têm o mínimo de interesse de mostrar para você que o tabernáculo terreno já se acabou e que já foi estabelecido a Nova Jerusalém. Leia Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Isso daqui devia ser o mantra da religião, devia ser esses 6 versículos. Principalmente o 2, o 3 e o 6. Apocalipse 21, do 1 ao 6. Olha aqui que João viu já no final, porque o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Capítulo 1, versículo 10. Para o juízo, para o julgamento, para Deus derramar o cálice da ira sobre os israelitas, sobre o povo de Israel. Eles foram responsabilizados. As contas foram cobradas deles. Então João estava vendo aqui no penúltimo capítulo, já que está escrito no penúltimo capítulo, ele estava vendo de uma forma espiritual o que estava acontecendo. O fim do tabernáculo velho e o estabelecimento do novo.
e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui é uma metáfora. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Ei, só pode estabelecer esse tabernáculo aqui, espiritual, quando houve a queda do primeiro. Você que fala que Jesus vai voltar, você que ainda está com esse mantra, Jesus está voltando, você está naquele tabernáculo que vai fazer quase 2000 anos que foi derrubado. Veja como você está antigo, você está vivendo de uma caducidade, de algo caduco. Você está na época da pré-história ainda. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. No versículo 2 aqui, ó, e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, espiritual. Versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O tabernáculo velho passou, o tabernáculo velho caiu, ruiu, foi aniquilado. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Todas. O que significa novas todas? Não é tudo, tudo é tudo. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Isso é o checkmate. Disse-me ainda: irei fazer. Disse-me ainda: vou realizar. Não, ei, disse-me ainda: tudo está feito, tudo está cumprido, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Por isso que o tema deste vídeo foi: a religião ainda não alcançou o tabernáculo espiritual. Vivem na ineficiência do antigo tabernáculo. Vivem debaixo de maldição. Vivem usando preceitos, mandamentos, ordenanças de obras mortas para sentenciar, para condenar, para explorar, para tosquear, para roubar, para praticar o estelionato em cima dos filhos de Deus, os espirituais. Porém, esses filhos de Deus, os filhos de Deus são os espíritos, e os espíritos estão envolvidos com um véu. Este véu está frequentando o tabernáculo antigo. Este véu não está na liberdade, não vive na liberdade do Cristo ressuscitado. Não vivem na nova Jerusalém celestial. Estão aprisionados, presos no tabernáculo terreno, que ruiu, que foi destruído no ano 70 DC. Não está no Brás, não está no Pará, não está em Manaus, não está no Rio de Janeiro, não está no Vaticano, mais no tabernáculo. Ei, o que tem nesses lugares é mentira, fraude, roubo, estelionato, engano, manipulação, ventríloco, bonequinho de ventríloco, aqueles bonecão de posto, fica assim, ó. Os fiéis estão desse jeito, igual boneco de posto. Ali são ventos de doutrinas que fica balançando eles para lá e para cá. E ficam vendo. Aí eles veem anjo voando, sapato de fogo, vê pirueta, vê Homem-Aranha, vê balabachuras cantarábias, vê as profetadas, as manifestações do espírito do erro, do engano, e acreditam. Aí vê a feitiçaria aí vê tudo isso aí, obras da carne. Porque a mente deles é uma mente carnal. Ainda não tem a mente de Cristo. Eles estão com a mente de Moisés, eles estão com a mente dos fariseus, eles estão com as mentes dos líderes religiosos que frequentavam, que praticavam obras, votos, naquele tabernáculo antigo terreno, que foi destruído. Amém? Eu deixo com você essa pequena e humilde mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se assim foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, desfrute do tabernáculo espiritual que está aí no seu espírito. Comece a vivenciar ele, comece a acreditar nele e a sua vida dará uma guinada de 180 graus. A sua vida se transformará da água para o vinho. Sem campanha, sem voto, sem jejum, sem oração, basta crer. Basta viver por fé.
acreditando que o reino de Deus já foi estabelecido aí na sua mente, no seu espírito. Faça esse véu que está envolvendo o Espírito de Deus aí dentro, faça esse véu desfrutar das coisas boas, mesmo ele sendo defeituoso, mesmo ele tendo os defeitos carnais, mas o Espírito estando pronto, o Espírito estando em evidência, a carne é obrigada a acompanhar o Espírito. Amém? Graça e paz. Tchau.